Senhor presidente, nos últimos dias tem sido divulgado, e eu quero confirmar, que vou tirar uma licença, como o regimento prevê, de 120 dias no meu mandato. É uma prerrogativa que eu tenho, obviamente, sem vencimentos, sem nenhum direito. Eu vou tirar essa licença e quero dar as explicações para isso. O Brasil está no processo de escolha de quais serão os candidatos à presidência da República dentro de cada partido. E eu estou pleiteando, dentro do meu partido, PPS, aliás, com incentivo aqui dentro, sobretudo, do senador Regufe, que há muito tempo insiste comigo nisso, eu estou pleiteando dentro do meu partido, PPS, ser o candidato do PPS. Estou fazendo isso por diversas razões. Uma é que eu creio que no momento que o país vive, ninguém tem o direito de ficar fora desse processo, a não ser que o partido não queira. E aí é um direito, claro. Mas cada um de nós tem que dizer, eu estou pronto, estou disposto. E, obviamente, sentindo-se dizer, eu estou preparado. Eu me sinto pronto e preparado. O que eu sinto que o Brasil está precisando hoje é de retomar uma coesão de seus 200 milhões de habitantes, sentindo-se, todos eles, parte de um mesmo país. Quebrar, senador Muniz, a ruptura que esse país hoje vive, que está levando a nação brasileira a uma verdadeira desagregação social, em que cada corporação se sente dona do Brasil. E não importa o que vai acontecer com o resto. Cada juiz hoje se sente dono do país. Cada deputado, senador se sente dono desse país. Está na hora de reagregar o país, de trazer coesão, com desigualdades ainda, com divergências, mas sentindo-se parte de um mesmo país. Hoje a gente não está se sentindo assim. Eu creio que o próximo candidato a presidente, qualquer que seja ele, tem que trazer uma proposta de como retomar a coesão. Eu acho que não é difícil. A primeira coisa, o senador Regufe é um exemplo. A primeira coisa para retomar coesão é que nós possamos dar exemplo aos brasileiros de que nós somos capazes de sermos os líderes desse país sem mordomias, sem privilégios. Mas é também preciso pactos, acordos com os diversos grupos desse país, por exemplo, servidores públicos, dizendo o que vocês precisam para estarem contentes. Mas olha aqui o que a gente precisa de vocês. A gente precisa fazer isso com os professores. Tem que ter um salário digno para os professores, mas eles têm que entender o papel que eles têm na construção de uma nação. Primeira coisa, então, é como trazer coesão. O que fazer desde o primeiro dia do governo? Quais são as mordomias que serão extintas no primeiro dia do governo que o Poder Executivo pode? Ninguém pode ter 2 salários apenas por ser ministro e aposentado. E, ao mesmo tempo, o que é que ele manda para o Congresso para mudar os privilégios dos outros poderes? Depois, é preciso definir um rumo para o futuro. O próximo presidente vai governar no primeiro ano do 3º centenário de nossa independência. Vai ser o primeiro presidente pós-bicentenário. Não é possível que ele sente na cadeira de presidente do 3º centenário pensando nos 15 dias seguintes, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte. Tem que trazer uma proposta que defina um rumo para o Brasil. Hoje a economia está se recuperando, o emprego está voltando, mas com a mesma economia do passado. Uma economia sem produtividade, sem competitividade internacional, sem inovação, velha. A gente precisa fazer com que esse país tenha uma economia não apenas que cresça, mas que seja diferente, que seja compatível com o século XXI e com o nosso 3º centenário. Eu creio que eu tenho condições, e os outros candidatos também devem ter, de dizer como é que eu penso, se o meu partido me escolher, como é que eu penso que o Brasil pode fazer para retomar coesão,
e definir um rumo para o seu futuro. Mas, para isso, eu vou precisar convencer os militantes do meu partido e ouvir o povo. E, para fazer essa audição junto à população e convencimento dos militantes, eu vou precisar viajar. E, para isso, eu estou tirando licença. Escolhi 4 meses, porque menos que isso não é possível, a não ser por razões de saúde. Eu não estou com problema de saúde, felizmente. Além disso, eu não quero deixar o Distrito Federal sem os 3 senadores a que têm direito. E se eu tirar uma licença qualquer, sem ser dentro dos 120 dias, ficará aqui sem senador. De qualquer maneira, escolhi que esses 4 meses começam agora, em dezembro, porque 2 meses são quase sem atividades. O restinho de dezembro, janeiro. Ainda tem um pedaço de fevereiro até o Carnaval que não tem grandes atividades. Março ainda tem a Semana Santa. Mas, de qualquer maneira, eu coloquei até março, porque é aí que é o congresso do PPS. É aí que vai ser definido o candidato. Nesse dia 9 de dezembro, já haverá uma reunião do diretório em que eu espero apresentar essa minha disposição. Pedir que se defina um cronograma e um critério de escolha do candidato entre todos aqueles que acham que devem se candidatar e que podem representar o partido e oferecer uma alternativa para o país. Então, eu coloquei direito para terminar em março, para pegar 2 meses de férias. Vou tirar sem vencimento até as férias, o que significa que não trago prejuízo para o Senado. E vou poder circular, sem ficar olhando o relógio para voltar aqui na hora de uma votação ou outra, sem ser cobrado por não estar presente em algumas votações, porque tem um suplente com o qual eu tenho grande relação pessoal. Meu suplente não financiou campanha, meu suplente não é daqueles que chegam só para ajudar, é um velho militante do Partido dos Trabalhadores, que não é o meu partido, mas é o suplente que eu tenho. E eu estou tranquilo de deixar nas mãos dele, senadores. Creio que já fui candidato uma vez, em 2006. Levei uma bandeira, naquela época, pouco compreendida, que era a ideia de que o Brasil precisa ser campeão mundial de educação como os melhores países do mundo e o filho do pobre nesse país estudar na mesma escola que o filho do rico. E sem demagogia de dizer que isso vai ser feito de um dia para o outro. Mas definir o cronograma, como a gente vai fazer para chegar lá. Na Coreia demorou 30 anos. Na França demorou ainda mais anos que isso. Nós temos que definir um cronograma e começar já. Eu tenho a proposta de como fazer, eu tenho o cronograma, que eu acho que é possível, a ideia de fazer isso por cidades, de tal maneira que, desde em 2 anos, a gente já começa a fazer. Em 4 anos de um mandato, a gente pode fazer em 500, 600, até talvez 1.000 cidades pequenas, e o resto continua num processo que esse país deve começar a entender que os governos terminam, mas a nação continua. Então, diante disso, eu creio que nem teria o direito de ficar fora desse processo, de me acomodar. Eu vou tentar ser o candidato a presidente do meu partido. Mas, em 1º de abril, devo estar de volta aqui para o convívio com os senadores. Como candidato ou não mais como pré-candidato. Até lá, eu vou estar no Brasil, senador. Convide para a Bahia, que eu quero estar na Bahia. Ouvir a população e levar o que eu penso. Porque isso de só ficar ouvindo sem dizer o que pensa não é característica de líder, de quem quer ser presidente da República. Quando olho ao redor, me sinto preparado. Quando comparo com as outras alternativas que temos hoje, me sinto preparado. Quando comparo com as propostas dos outros, eu creio que eu estou na linha correta, na linha certa, de como trazer coesão e dar um rumo para o país. Então, vou cumprir minha obrigação, meu papel, com muito sentimento de responsabilidade, com respeito a todos os outros, dentro do PPS e fora do PPS, mas dizendo,
No momento em que o país precisou, eu não fiquei fora do desafio. Vou enfrentar esse desafio. Não sei se o meu partido vai me escolher ou não, mas ninguém vai poder dizer que eu fiquei acomodado. Era isso, senhor presidente, que eu queria falar hoje. Eu ainda vou ter parte. tempo de vir aqui antes do dia marcado, que é 1º, 2, 3 de dezembro, mas eu já queria anunciar isso, para não ficar se ouvindo pela mídia, pelo noticiário, sem que eu aqui viesse e dissesse com clareza a minha posição, a minha decisão e a minha candidatura interna no PPS. Me permite uma parte, senador? Senador Regufe, eu fico muito feliz que estejamos coincidindo aqui, porque o senhor foi um dos grandes incentivadores sempre a isso. Além disso, somos do Distrito Federal. E eu aproveito para dizer, não vou ficar fora da tentativa de formular no Distrito Federal uma chapa que possa recuperar o que o Distrito Federal vem perdendo. Vou cumprir meu papel, minha responsabilidade também aqui dentro da área do Estado em que eu escolhi vir viver quase 40 anos atrás. Senador Regufe. Senador Cristóvão, eu tenho convicção e certeza que Vossa Excelência vai abrilhantar muito com a sua candidatura a presidente da República o cenário eleitoral no ano que vem. Esse cenário hoje, para mim, é um cenário perturbador, porque o debate, não se faz debate em torno de ideias, ninguém debate ideias. O cenário desenhado é um cenário onde apenas se coloca contra o outro. Ah, mas quem é fulano? Fulano é contra isso, fulano é contra aquilo. E está na hora da gente debater o futuro. Não quero debater o passado. Eu quero ver qual é o projeto de futuro, qual é o programa, qual é o projeto de país que vai ser discutido. Hoje eu vejo muitas discussões de projetos de poder, mas não vejo uma discussão séria de um projeto de país, com consistência, com solidez. Então, acho que Vossa Excelência tem todas as condições de conseguir fazer uma discussão de um projeto de país e vai, com certeza, qualificar o debate no ano que vem, se o seu partido, se o PPS, lidera essa oportunidade. Tenho essa convicção. Acho que nós precisamos, nesse país, de uma reforma do Estado. Nós precisamos de um Estado mais enxuto, mas mais eficiente, com meritocracia no serviço público, com sistema de metas e resultados. Nós precisamos recuperar o Estado para o contribuinte, para o cidadão. Hoje o Estado, ele serve muito mais às máquinas dos partidos políticos e à construção e perpetuação de máquinas políticas do que ao cidadão, do que ao contribuinte, do que àquele que paga impostos. Então nós precisamos, na minha visão, de um Estado mais enxuto, mais eficiente, mais moderno. Precisamos reduzir o número de ministérios, de secretarias, de cargos comissionados, de conseguir com que a gestão pública ela atende ao cidadão, que é o chefe dessa gestão. Não é a pessoa ali, ela está prestando um serviço para o chefe dela. Então, é preciso respeitar esse contribuinte, esse cidadão. Mas penso que na economia, nós precisamos ter responsabilidade fiscal, sim. No governo não pode gastar mais do que arrecada. Nós temos que ser rigorosos na economia com a responsabilidade fiscal. O país não pode ter aventura. Mas, por outro lado, na política, nós precisamos, sim, de uma revolução. Se nós temos que ter estabilidade, ser estáveis na economia e ser responsáveis na economia, na política nós temos que revolucionar. Tem que mudar essa prática política, esse toma lá da cá, essa relação do executivo com o legislativo hoje, que é algo, para mim, inaceitável, algo que ninguém de bem pode concordar, onde a pessoa, onde é cargo para cá, cargo para lá, benesse para cá, onde o voto depende muito mais do que o executivo dá, Então, o papel do executivo é formular políticas públicas e deixar o outro poder exercer o seu papel com independência. Alguns falam assim, mas isso não vai dar certo. Vamos tentar fazer algo diferente. A sociedade quer isso. Então, por que a gente não pode tentar? Não pode ter corrupção. Não pode ter corrupção, senão derruba o governo usando aquilo como... Agora, ser inflexível. Tem uma coisa errada? Demite, pune. Aliás,
Corrupção existe em todos os países do mundo, que não pode ter impunidade. A pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade sobre ela no ponto futuro. Então, eu acho que Vossa Excelência tem todas as condições de abrilhantar esse debate, de qualificar esse debate, que, aliás, está muito pobre. Não se debatem ideias, não se debate um projeto de país, não se debate um programa de governo. Se debate os nomes. E quase sempre os nomes crescem na opinião pública, no ataque ao outro, na crítica ao outro. Está na hora de a gente discutir, ao invés de só a crítica ou só o ataque ao outro, ou só o que a pessoa não concorda, está na hora de ver o que a pessoa concorda, qual é o projeto. E acho que um bom projeto seria uma grande reforma do Estado, que introduzisse meritocracia, que introduzisse sistema de metas e resultados, que avaliasse o desempenho, e que enxugasse a máquina, que não tivesse essa quantidade de ministérios. O governo do Juscelino Kubitschek, no século passado, tinha 11 ministérios apenas. Hoje nós temos 28 ministérios. Então, ou seja, cargos comissionados a rodo, enquanto a França possui 4.800, os Estados Unidos inteiro 8.000, o Brasil hoje possui mais de 25.000 só na administração direta, sem contar a indireta. Então, nós precisamos ter uma grande mudança no modelo do Estado, ser responsável na economia, um governo não pode gastar mais do que arrecada, mas fazer uma reforma do Estado e, principalmente, mudar esse tipo de relação política entre executivo e legislativo. Fazer um governo para a sociedade. Quem apoiar, tem que apoiar as políticas públicas para a sociedade. Quer sugerir coisas para o governo? Não é um cargo, não é uma pessoa para um cargo. Quer sugerir? O que você gostaria de ser construído na sua cidade? Qual é a política pública para o cidadão? É fazer política grande, com P maiúsculo. Acho que Vossa Excelência tem todas as condições de protagonizar esse debate, de fazer uma bela campanha presidencial. Ganhar ou perder faz parte da democracia. Isso aí depende de N fatores. O importante é construir um caminho e fazer o bom debate. E acho que a população precisa, nesse momento, de quem queira debater um verdadeiro programa de governo, um verdadeiro projeto de país, quem queira debater ideias. Espero que o seu partido, o partido que Vossa Excelência escolheu se filiar, o PPS, tenha essa sensibilidade e entenda que Vossa Excelência pode agigantar e abrilhantar muito o debate presidencial do ano que vem. Muito obrigado, senador Regoff. Antes de passar a palavra ao senador Alberto, eu quero dizer que o senhor traz 3 linhas que eu acho fundamentais para pensarmos o futuro e a aglutinação desse presente. Primeiro, é o Estado a serviço do público. É preciso publicizar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi privatizado pelos políticos, pelas empreiteiras, pelos sindicatos dos servidores. Tem que colocar o Estado a serviço do público. E o servidor público ser servidor do público. Para isso, ele tem que estar satisfeito. Mas tem que servir ao público. O segundo é que a economia seja eficiente, produtiva e competitiva, o que exige ser inovadora. E aí exige ciência e tecnologia com todo o apoio. E o terceiro, que eu acho que é o eixo central, é o vetor do progresso, a educação do Brasil ser da máxima qualidade, com as melhores do mundo e igual para todos. O filho trabalhador na escola do filho do patrão, o filho do pobre na escola do filho do rico. Agora, sem demagogia, sem prometer que isso vai ser feito em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é uma estratégia de longo prazo, que eu creio que eu acertei e tentei como ministro, nos poucos meses que fiquei, que a gente pode fazer isso no longo prazo para o Brasil, mas em curto prazo em algumas cidades, e espalhando essas cidades com a educação da máxima qualidade. 3 coisas fundamentais. E aí se pergunta, e a saúde? E a segurança? Isso tem que ser cuidado para dar a aglutinação de hoje. Isso é o trabalho no presente. Saúde é uma questão do presente. Educação é o presente e o futuro. O Estado eficiente, a serviço público, é do presente e do futuro. A economia eficiente e competitiva é do presente e do futuro. Então, fico satisfeito de que, ouvindo sua fala, eu me sinto mais inspirado. E creio que nessas caminhadas que eu vou fazer, eu vou ser bastante inspirado pela população com a qual eu vou conversar e com os militantes do PPS. Senador Roberto. Senador Cristóvão,
quero dizer ao senhor que quando o senhor se coloca à disposição desse debate, o Brasil ganha enormemente com a sua presença. Quero aqui trazer um pouco do debate que teve numa das campanhas americanas, que alguns dizem que essa frase foi colocada anteriormente, mas que, na verdade, surgiu no debate entre George Bush e Bill Clinton, quando o marqueteiro disse em alto e bom som: é a economia, estúpido. E eu tenho a convicção que o senador Cristóvão vai poder dizer em alto e bom som: é a educação, estúpido. Muito bom. Eu acho que esse mantra que arrasta a sua biografia, senador Cristóvão, deverá ser algo muito presente nesse debate. E acho que não será por acaso que Vossa Excelência estará proclamando nesses próximos 4 meses a ampliação da qualificação desse debate. Independente do resultado, como disse o senador Rigufi, o maior resultado que Vossa Excelência vai fazer é trazer para o eixo a discussão do futuro do nosso país. Nós estamos beirando ao populismo do mais baixo nível. Talvez até aquela corrupção que Vossa Excelência sempre coloca, que é a corrupção das prioridades. Há também uma corrupção que ela é mortal no Brasil, que é a corrupção ideológica, que estabelece a ideologia como um produto de compra e venda, onde as pessoas colocam a ideologia a serviço simplesmente de ocupar a mídia ou estabelecer uma maior quantidade de seguidores nos seus perfis e redes sociais. Eu tive a oportunidade, senador, e quero aqui deixar de público, de votar em Vossa Excelência. Em 2006, o senhor teve lá aquele voto, né? Um voto consciente, muito mais pela bandeira de Vossa Excelência. Eu acho que, da mesma forma, voltando um pouco, e aí estou me sentindo no Maracanã, quando Pelé fez o 1000º gol, e que ele, para comemorar o 1000º gol, numa das grandes e célebres frases dele, ele disse: olha, olhemos as criancinhas. Que, vindo de Pelé, muitas vezes a gente quer do maior do mundo uma intelectualidade que não cabe a ele. Mas aquele momento pode ser dito hoje da mesma forma. Vamos olhar as nossas crianças. E eu tenho a convicção que o senador Rigufi, o senador Wellington e todos os que estão aqui na casa, nós estamos vivendo aquele momento que passa despercebido e que naquele 1000º gol foi questionado por que o 1000º gol de Pelé, o homem que tinha feito gols mais brilhantes, faria o 1000º gol, não sei se o senhor sabe, de pênalti. E um dos jornalistas à época disse que a melhor forma de todos que estão no estádio ver o lance é quando tem um pênalti, porque todos correm para ver se aquele lance vai ser gol ou não. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai gerar um pênalti de 4 meses. O Brasil vai estar... E aí eu queria não estar solidário só com a sua caminhada, mas conclamar também a imprensa, para que ela pudesse dar a Vossa Excelência a mesma cobertura que dá a outras personalidades políticas, que preenche o noticiário do nosso país sem uma palavra de ordem ou um ordenamento de palavras que possa nos levar a um futuro melhor. Eu queria conclamar a imprensa para que pudesse colaborar no acompanhamento do seu caminho, nos debates que Vossa Excelência poderá produzir dentro de universidades, dentro de associações, de instituições, que eu tenho a convicção que quando o senhor puder, em alto e bom som,
dizer para os que lá presentes estão, não a palavra estúpido, mas que o grande problema do Brasil continua sendo a educação, mesmo com tantos anos e tantas coisas que podemos e perdemos, né, de realizar, poderemos realizar e que perdemos. Eu tenho a convicção que Vossa Excelência trará para esse debate presidencial algo fundamental. Só queria deixar uma sugestão, né, a sugestão de um amigo, admirador, né, que tive a oportunidade de estreitar aqui durante esses poucos, mais de um ano, do convívio com Vossa Excelência, que eu disse aos meus amigos particulares, que se nada pudesse fazer no Senado, se pudesse algum dia tomar um café com Vossa Excelência, para mim já seria suficiente para o meu currículo. E aí eu quero dizer ao senhor que quando o senhor fala de coesão, eu acho que o Brasil precisa da coesão pelo consenso. Eu acho que nós estamos olhando mais o que nós divergimos do que convergimos. Porque o que diverge é que dá a manchete. O que converge fica em nota de rodapé. Então, eu queria que o Brasil pudesse trazer à tona o que converge, para que nós possamos construir esse consenso e, quem sabe, uma coesão social que, com certeza, como foi alertado aqui por muitos e que também quero aqui alertar, nós estamos perdendo. Essa coesão nós estamos perdendo. E a gente não sabe onde isto vai parar. Mas, só finalizando, parabéns ao senhor. Talvez quando Vossa Excelência retornar, eu já não estarei mais aqui, mas saiba onde eu estiver, você terá um amigo, um admirador, não só meu, já lhe disse que a minha mãe, que pode até estar nos ouvindo agora, pediu a Vossa Excelência que saísse nessa sua caminhada. Então, pelo menos esse voto, eu tenho certeza que o senhor terá, se assim quiser o seu partido. Então, parabéns por essa coragem, por esse enfrentamento e, principalmente, pela sua história, que vai abrilhantar muito esse bom debate para um bom Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Eu quero dizer que também uma das boas coisas do Senado é conviver com pessoas como o senhor. E o senhor sabe de que nós temos tido uma convivência aqui muito maior do que a maioria dos outros senadores. As circunstâncias levaram a isso. Quero agradecer muito o incentivo. E, retomando o que falou o senador Rego, uma candidatura não deve ser com a tarefa de ganhar. Claro que deve-se querer ganhar. E eu acho que não é impossível. Mas a gente tem que ser candidato sem ficar olhando o que é que o eleitor quer ouvir para ganhar. Basta de marqueteiro dizendo o que você fala para que você ganhe voto. Vamos ter agora um marqueteiro para dizer como é que deve dizer o que você quer dizer ao candidato. Qual é o seu sentimento de nação? Qual é o seu sentimento dos problemas? A palavra, muito bem, que alguns ajudem, mas não a missão, a bandeira. Então, eu fico satisfeito. Sobre sua fala, achei interessante sua lembrança dessa fala do marqueteiro do Clinton, quando ele disse que o importante é a educação. Só que ele disse de uma maneira forte. É a economia, estúpido. Fica até mal. Ele poderia ter a economia, gente. Nesse caso, é a educação, gente. Não tenha dúvida. Porque o problema do emprego passa pela educação, da violência passa pela educação, da economia inteira passa pela educação, a saúde passa pela educação. É o eixo, é o vetor. Não pode esquecer o resto. E em 2006, eu fiz um programa de governo com 46 capítulos, em que todos os temas dos problemas brasileiros estavam sendo trabalhados, com proposta. E o título que eu escolhi foi Como Fazer. Para ficar claro, talvez uma mania de engenheiros como nós dois somos. Como fazer? Finalmente, eu quero dizer que naquela eleição eu tive 2,5% dos votos, disputando com Lula no auge da sua carreira, querendo a reeleição de um bom governo, que foi o primeiro. Com Alckmin no auge do PSDB e ainda com a lembrança do governo Fernando Henrique Cardoso. E com a Heloísa Helena, que sentava ali, que o charme da esquerda radical que ela tinha. Agora, eu acho que está muito mais vazio o cenário das candidaturas. Não quer dizer que se ganhe por causa disso, mas quer dizer que é uma obrigação ser candidato neste momento. Eu vou cumprir
essa minha obrigação, pelo menos dentro do meu partido, senador Wellington. Muito obrigado.